Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O cenário político em Serra Negra do Norte é um fato inédito. O pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, ele conseguiu um feito em Serra Negra do Norte para as eleições deste ano, ao receber o apoio das duas lideranças políticas aqui neste município. Os ex-prefeitos Sérgio Fernando de Medeiros, Alisson Moisés e Dilvan Monteiro da Nobre, além de outras lideranças políticas, decidiram assim apoiar a pré-candidatura do médico Álvaro Dias ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Serginho, em nome do grupo político, ele declinou a posição em apoiar a pré-candidatura de Álvaro Dias nas eleições deste ano, conforme ele declarou a nossa reportagem. Serginho, definido o grupo político o apoio à pré-candidatura Álvaro Dias? Sim, Donaldo, nós decidimos, o nosso grupo político, há 60 dias, precisamente no domingo de Ramos, eu reuni o grupo, O meu objetivo é sempre unir e fortalecer esse grupo. E aí eu reuni todo o grupo, coloquei, apresentei a ele a este grupo quais seriam as pré-candidaturas, que já estavam postas naquele momento. Disse também ao grupo que, como eu sempre fui, quando eu era prefeito, eu tinha muitas vezes eu podia chegar a tomar uma decisão e tentar fazer com que todo o grupo me seguisse, mas eu nunca me comportei assim, eu sempre fui democrático, eu sempre segui aquela decisão da maioria. Então eu coloquei para o grupo que não seria diferente agora, e que eu queria muito que este grupo político, do qual faço parte, mantivesse unido, coeso, em torno de uma só pré-candidatura. Então, e que a decisão que fosse tomada lá, o ideal era que todos seguissem a decisão pela maioria. Então a gente colocou e ao final a grande maioria do grupo decidiu que o nome mais preparado, o nome ideal, para a gente votar, apoiar, seria da pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado. Por vários motivos. Álvaro Dias, primeiro, Álvaro Dias tem uma relação de muitos anos, de muitas décadas já aqui em Serra Negra do Norte. Álvaro Dias tem uma relação desde a década de 90. Durante seus mandatos, os quais ele já ocupou, Álvaro Dias trouxe inúmeros benefícios para a Serra Negra do Norte, obras, ações, fazendo gestão junto aos governadores da época. Álvaro Dias tem uma relação há muito tempo também com o nosso grupo político. E Álvaro Dias faz parte do partido a qual presido, que é o PL. Eu presido o PL no município de Serra Negra do Norte. Álvaro será candidato pelo PL, pela Legenda 22. Rogério Marinho foi o político que mais ajudou Serra Negra do Norte. Rogério Marinho também já tinha ligado, pediu que eu transmitisse ao grupo, fazendo um apelo para que o grupo caminhasse junto com Álvaro Dias. Então tudo isso foi colocado e ao final a grande maioria do grupo decidiu caminhar junto com Álvaro Dias. Como não foi unanimidade, eu fiz um apelo aos demais de que a gente procurasse rever a decisão e tentar manter esse grupo unido, coeso, para fortalecer cada vez mais. Mas, enfim, passado esses 60 dias, chegou o momento oportuno, a gente procurou Álvaro Dias e fizemos a declaração em público ontem, que a partir de agora o nosso grupo vai apoiar a pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado. 3 ex-prefeitos, Sérgio Fernando de Medeiros, Dilvan Monteiro da Nobre e Alisson Quinino Medeiros. Aí, além desses 3, quem mais esteve reunido com o pré-candidato para esse apoio? Ontem, fisicamente, quem estava presente, como você já disse, além de mim, mais 2 ex-prefeitos, Dilvan Monteiro, Alisson Moisés, também estavam presentes as vereadoras Ana Karine e Vaninha, e estava presente também os ex-vereadores Flávio Bezerra e José Batista. Então são pessoas que têm uma história de muito tempo com esse grupo político, afinidades. Se você somar um mandato, por exemplo, só dos ex-vereadores, Flávio com José Batista, eu acho que vai dar aí, salvo engano, uns 14 mandatos. Se você somar a quantidade de anos que os 3 ex-prefeitos administraram Serra Negra do Norte, aí vai dar aí 20 e poucos anos. Então, assim, são histórias ligadas a esse grupo político, a sua grande maioria, as vereadoras, aí Ana Karine Ana Karine que tem já muitos mandatos também, Vaninha também já está no 3º mandato. Então, fora esse, tem outras pessoas que não estavam lá, mas simbolicamente também pediram para que a gente os representasse. Então é um grupo político que tem história, é um grupo político que já governou Serra Negra por muito tempo. Então são essas pessoas que
declararam publicamente apoio a Álvaro Dias, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que têm admiração por este grupo político também vai optar por essa opção nessa eleição. O que representa de importante para o município esse grupo político apoiar o pré-candidato Álvaro Dias? Eu acho que aí representa também uma sintonia. Eu vou lhe falar o meu modo de ver. Eu acho que o país hoje precisa passar por uma mudança, já na esfera nacional. Então, nós temos uma candidatura posta de Flávio Bolsonaro, que faz parte também do meu partido, do PL. Eu acredito na vitória de Flávio Bolsonaro, assim como eu acredito na vitória de Álvaro Dias para o governo do estado do Rio Grande do Norte, que também é do PL. Veja bem, quando eu fui prefeito de Serra Negra do Norte, durante 8 anos eu nunca tive um governador aliado. Era governador sempre adversário. Eu acho que eu fui um dos poucos prefeitos que nunca teve o privilégio de ter um dia sequer do mandato com um governador aliado. Eu passei 8 anos com governadores adversários. E você vê isso na prática. Quais foram as ações que o governo do estado trouxe para a Serra Negra do Norte quando eu estava prefeito? Seria muita coincidência, mas eu acredito que era pelo fato da gente ser adversário politicamente. Então, para que Serra Negra se desenvolva cada vez mais, é preciso ter uma sintonia, e é essa sintonia que o nosso grupo está buscando. Nós vamos votar em Flávio Bolsonaro para presidente da República, da direita, do 22, nós vamos votar em Álvaro Dias para governador do mesmo jeito, né? Então, eu acho que essa decisão política do nosso grupo representa muito, e quem está em casa, o eleitor, o cidadão serranegrense, se fizer um exame de consciência, vai ver que nós estamos coerentes, nós estamos mantendo uma coerência, uma linha, uma postura, né, coerente, nós não estamos saindo do nosso palanque para ir apoiar candidato de esquerda, não, nós estamos votando num candidato de direita. Então, é um posicionamento tranquilo, coerente, e que eu acho que o fruto de tudo isso vai ser daqui a uns anos, quando, se Deus quiser, Flávio Bolsonaro presidente, Álvaro Dias governador, e vão começar a trazer ações para o município de Serra Negra do Norte, e o nosso grupo terá um papel decisivo, fundamental, para fazer gestão e carrear recursos para a Serra Negra do Norte. Com relação aos outros pré-candidatos ao Senado, ao deputado estadual e deputado federal, qual a posição do grupo político? Ronaldo, nós definimos isso, a pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro, ao governo do estado de Álvaro Dias, mas em relação aos senadores, a deputado federal e estadual, nós vamos retomar as discussões. Mas eu volto a dizer, durante toda a minha vida eu sempre fui grupo político, eu sempre procurei atender a maioria, os anseios, a maioria dos membros deste grupo. Então, desta vez não será diferente o meu comportamento. Então, nós vamos sentar, nós vamos colocar todas as possibilidades na mesa, e a decisão que a maioria do grupo tomar, eu vou seguir também. Nós vamos seguir juntos, unidos, firmes, em prol das pré-candidaturas que a gente escolher, tanto para o Senado, as duas, como para deputado federal e para estadual. Mas, nesse momento, nós ainda não tomamos essa decisão em conjunto, em coletivo, em grupo. É um cenário político totalmente diferente, assim, em Serra Negra do Norte. O grupo de oposição e o grupo de situação apoiando o mesmo candidato, pré-candidato ao governo do estado. Como fica a situação? O grupo liderado por você ficará no mesmo palanque do candidato do grupo político da situação aqui em Serra Negra do Norte, no mesmo palanque quando o Álvaro devia a Serra Negra? Ronaldo, são duas coisas distintas, né? O fato da situação estar apoiando o alvo, o fato da oposição também estar apoiando o alvo, não significa dizer obrigatoriamente que esses dois grupos políticos têm que subir no mesmo palanque, de forma alguma. Então, eu acredito, eu não posso falar por eles, mas o grupo da situação deverá fazer uma defesa do voto de Álvaro Dias, como nós também vamos fazer. Agora, essa defesa não será em cima do mesmo palanque. Tá bom? Então, cada um nos seus campos opostos, mas eu acho isso um ponto positivo, né? Eu acho uma maturidade, alcançar uma maturidade dessa na política. A gente sabe da rivalidade de Serra Negra do Norte, mas nesse ponto, tanto a situação quanto a oposição chegar a um entendimento de que Álvaro Dias representará bem melhor o município de Serra Negra do Norte, será um governador mais forte. Eu acho que por vários motivos. Álvaro Dias também é seridoense, como eu já disse. Álvaro Dias conhece a realidade de Serra Negra do Norte. Então eu acho que Serra Negra está alcançando uma maturidade. Agora,
subir no mesmo palanque, isso aí são duas coisas distintas. Eu tenho certeza que nem a situação, nem a gente está pensando isso, não. Não, então Álvaro Dias, se quiser o apoio da situação ou da oposição, Álvaro Dias vai caminhar com a situação e depois caminha também com a oposição. Agora, nós não estamos pensando nisso, tenho certeza que nem o próprio candidato Álvaro Dias também está nos planos dele de montar um só palanque, não. Não, nós temos que respeitar os contrários, os pensamentos divergentes, né? E eu tenho certeza que Álvaro Dias vai respeitar o palanque nosso da oposição e deverá respeitar também o da situação. Mas serão dois palanques distintos, mas votando no mesmo candidato. Quando foi decidido essa posição de vocês apoiar Álvaro Dias, o pré-candidato Álvaro Dias, você teve contato com o senador Rogério Marinho para essa posição? Tive sim. Inclusive, eu estive com o senador Rogério Marinho recentemente, né? Estive em João Pessoa, conversei com o Rogério Marinho. O Rogério acredita firmemente na vitória de Flávio Bolsonaro à presidência e isso vai impactar de forma muito decisiva, né, os rumos, o futuro do Rio Grande do Norte, porque Flávio Bolsonaro ganhando para presidente, Álvaro Dias também se elegendo governador do Rio Grande do Norte, todos eles fazendo parte do nosso partido, que é o PL, quer dizer, isso vai mudar decisivamente o futuro do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está essa lástima, infelizmente, esse atraso, esse caos que está sendo vivenciado por todos os potiguares durante muitos e muitos anos, já superando década aí, e eu tenho certeza que para esse cenário ser mudado tem que haver uma mudança geral, né, de toda essa composição que hoje existe a nível até nacional. Tirar a esquerda do poder, colocar a direita, tirar a esquerda do Rio Grande do Norte, colocar a direita. Eu tenho certeza que o Rio Grande do Norte e o povo do Rio Grande do Norte, sobretudo, vai ganhar muito com essa mudança, e em especial também o povo serranegrense. Serginho, eu queria agradecer se você tiver alguma coisa a acrescentar com relação a essa posição política do grupo liderado por você, Dilvan e Alisson Moisés, ex-prefeito. Fica à vontade. Não, Donaldo, eu quero inicialmente agradecer, né, agradecer a todos do grupo que nos ouviram mais uma vez, aqueles que estão fazendo sacrifícios, de deixar de lado as suas vaidades, né, as suas mágoas. Política é isso, né, a gente tem que ter desprendimento também, tem que ter renúncia, assim como qualquer relação, né, seja num casamento, de amizade, num grupo político tem que ter isso também. Muitas vezes a gente não quer seguir um caminho, mas a maioria decidiu e a gente tem que obedecer, baixar a cabeça, a gente tem que atender os anseios da maioria da coletividade. Um grupo é isso. Então, a maioria, eu quero agradecer a maioria que decidiu por esse caminho, agradecer aos amigos que há muito tempo, há décadas, a gente caminha junto, como o ex-prefeito Dilvan Monteiro, a Alisson, que está recentemente, a Flávio Bezerra, de muito tempo, a José Batista, a Ana Carino, vereadora, a Vaninha, a outros mais que não estiveram presentes, mas que também demonstraram apoio. Agradecer ao nosso grupo, para que a gente possa cada vez mais se manter unido, coeso e fortalecido. Por outro lado, o grupo político liderado pelo prefeito Acaso Sâncio de Brito e o vice-prefeito Evanildo Nunes da Rosa esteve reunido também para apoiar a pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado do Rio Grande do Norte. O encontro da comitiva do prefeito desta cidade contou com a presença dos vereadores José Roberto Garcia de Araújo, Estênio Gomes de Araújo e Francisco Inácio Neto, conhecido por Júnior Inácio, como também a presença de secretários e do ex-vereador Serginho Vanderlei, ele diretor do Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris, e do representante do setor produtivo do Boné, na pessoa de Joésio. Este é um fato inédito no cenário político aqui em Serra Negra do Norte. Os dois grupos políticos, ou seja, oposição e situação, definiram assim apoiar a pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado do Rio Grande do Norte nas eleições deste ano. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Bom, o que faz com que rivais políticos históricos, sabe, figuras que passaram décadas lutando ferrenhamente pelo poder na mesma cidade, decidam de repente
apoiar a exata mesma pessoa na eleição mais importante do ano? Olha, essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Com certeza. E essa é a premissa de um verdadeiro quebra-cabeça que se formou lá na cidade de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte, já de olho nas eleições estaduais de 2026. Exato. Para entender a mecânica por trás desse movimento, a nossa imersão de hoje mergulha num material bem específico. A gente tem aqui um briefing de inteligência política e também um áudio de uma extensa reportagem, uma entrevista conduzida pelo repórter local, o Donaldo Nazário Serra, com as lideranças da região. E a primeira coisa que salta aos olhos logo de cara, ao analisar esses documentos, é o nível altíssimo de polarização das declarações, tá? Nossa, muito! Bem intensas. Sim, as fontes originais trazem lideranças locais fazendo críticas duríssimas aos governos de esquerda e declarando um apoio maciço a políticos de direita. Eles focam muito na consolidação do Partido Liberal, o PL, e de figuras como o Flávio Bolsonaro. Então, eu acho fundamental estabelecer logo de início qual é a nossa regra do jogo aqui. Claro, o nosso papel nessa análise toda. Isso. A nossa função aqui é dissecar as engrenagens dessa articulação. Nós vamos analisar essa aliança como mecânicos examinando um motor complexo, sabe? Mantendo uma postura estritamente analítica e sem endossar nenhuma visão partidária. A ideia é relatar o material para entender o como e o porquê de a política local operar dessa forma. Perfeito. Feita essa ressalva muito importante, olhar para essas engrenagens revela um roteiro que, sinceramente, parece ficção. Parece mesmo. Em Serra Negra do Norte, nós temos dois grupos que são água e óleo. De um lado, a situação, que é o grupo que detém o controle da prefeitura hoje, e do outro, a oposição, que passou os últimos anos inteiros tentando tirá-los de lá. A dinâmica clássica de cidade de interior. Exatamente. E aí, contrariando toda a gravidade da política local, esses dois lados convergem para apoiar a pré-candidatura do médico Álvaro Dias ao governo do estado pelo PL, o Partido 22. E o peso dessa convergência é enorme. É o que o repórter, o Donaldo Nazário Serra, classifica no áudio como um fato inédito na história da cidade. Porque assim, não se trata de um acordo entre candidatos nanicos ou aquelas lideranças mais periféricas, sabe? Não é pouca coisa, não. De jeito nenhum. Do lado da situação, o compromisso formal envolve toda a máquina pública atual. Eles são liderados pelo prefeito Acácio Brito e pelo vice-prefeito, o Evanildo Nunes da Rosa. E eles trazem a Câmara junto, né? Sim, trazem vereadores influentes como o José Roberto Garcia de Araújo, o Estênio Gomes de Araújo e o Francisco Inácio Neto, conhecido como Júnior Inácio. Mas não para por aí, porque o apoio transcende a Câmara Municipal. Exato. Eles colocaram na mesa diretores e secretários, tem o diretor do Hospital Maternidade, o Sessão Vanderlei, e também representantes cruciais da economia local, como o Joécio. O Joécio que é do setor boneleiro, certo? Isso mesmo. Ele é uma liderança importantíssima da indústria de bonés, que é o que movimenta a região economicamente. Ou seja, eles não trouxeram apenas capital político, eles trouxeram a força econômica e de saúde da cidade inteira. O que torna tudo ainda mais impressionante quando a gente olha para a barricada do outro lado. O lado da oposição. Isso. O exército da oposição é liderado pelo ex-prefeito Sérgio Fernando de Medeiros, que é conhecido lá como Serginho. E o bloco que ele comanda, carrega uma bagagem histórica que é absurda. Muito pesada. Junto com ele estão mais dois ex-prefeitos, o Dilvão Monteiro da Nóbrega e o Alisson Moisés. Os documentos apontam que, se a gente somar o tempo de poder só desses três ex-prefeitos, estamos falando de mais de 20 anos de gestão municipal. 20 anos ditando os rumos de Serra Negra do Norte. Para quem nos ouve, dá para ter uma ideia do tamanho disso. É uma geração inteira. E eles ainda trazem vereadoras, com uma base muito sólida, como a Ana Carine, que já tem vários mandatos, e a Vaninha. A Vaninha, que já caminha para o 3º mandato. Pois é. Além de ex-vereadores como o Flávio Bezerra e o José Batista. É um grupo que, se a gente somar tudo, acumula cerca de 14 mandatos legislativos. É uma máquina de votos testada e consolidada ao longo de décadas e décadas daquelas campanhas de porta em porta. Nossa, para quem tá ouvindo a gente, a melhor forma de visualizar isso é pensar em duas megacorporações rivais. Sabe aquelas que passam o ano inteiro tentando destruir a fatia de mercado uma da outra? Perfeita essa analogia.
Gastam milhões em campanhas difamatórias. Isso! Os funcionários não se suportam, os CEOs se detestam. Mas, de repente, ambas as diretorias decidem injetar todo o seu capital no mesmo CEO externo. Não porque as duas empresas passaram a se amar da noite para o dia, Claro que não. mas porque eles leram o cenário macroeconômico e perceberam que se não trouxerem alguém de fora para alinhar as regras do jogo, o mercado inteiro vai colapsar e as duas vão à falência. A necessidade de sobrevivência pragmática forçando a mão sobre a animosidade histórica, né? E o que eu acho fascinante aqui é o seguinte: numa cidade de interior no Brasil, a política não é apenas um negócio frio, ela é visceral. A rivalidade é literalmente o oxigênio que mobiliza as campanhas, sabe? As famílias chegam a se falar. Sim, as famílias se dividem, bairros inteiros se pintam com as cores de um lado ou do outro. Então a questão que fica é: como é que lideranças com bases eleitorais que foram educadas por décadas para detestar o grupo adversário conseguem justificar essa trégua repentina? E tem mais, gerenciar o palanque para esse candidato em comum, o Álvaro Dias, deve ser um verdadeiro pesadelo logístico, porque a dedução lógica seria, tipo, já que vão apoiar a mesma pessoa, eles fariam um grande comício no centro da cidade, dariam as mãos e levantariam os braços do candidato lá no palco. Mas o plano desenhado vai na direção estritamente oposta. A estratégia toda foi batizada de palanques distintos. Palanques distintos. O ex-prefeito Serginho deixa isso cristalino no áudio da entrevista, olha só. Ele diz que apoiar o mesmo nome para o governo do estado não se traduz sob nenhuma hipótese em dividir o mesmo espaço físico. A linha vermelha da convivência pacífica foi traçada aí. Ele chama isso de maturidade política. Ah, maturidade política. Sim, de chegar a um entendimento sobre o que é melhor para o Estado, mas respeitando totalmente as divergências e as rivalidades históricas, tudo para evitar desconforto para o eleitor. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e eu fico até meio chocada. Na prática, isso é como pais divorciados organizando o casamento do único filho. Exatamente. Ambos querem genuinamente o sucesso da festa, ambos pagaram a banda e o buffet, mas um senta na ponta direita da igreja, o outro na ponta esquerda. Eles não se cumprimentam e não tiram a mesma foto oficial juntos de jeito nenhum. Uma divisão cirúrgica. E o candidato, o Álvaro Dias, vai precisar de muito fôlego. O acordo obriga que ele compre agendas completamente separadas. Ele vai ter que caminhar pelas ruas com a situação de manhã e à tarde precisa ir para o outro lado da cidade fazer o mesmo percurso ao lado da oposição. E o que é fascinante aqui é que isso demonstra uma leitura muito afiada da psicologia do eleitor local. Porque se a oposição e a situação subissem no mesmo palanque, sabe, rindo e se abraçando, o choque de realidade alienaria a base por completo. Claro, o eleitor médio de Serra Negra do Norte entraria numa dissonância cognitiva total. Ele pensaria, tipo, eu passei as últimas 2 décadas brigando com o meu vizinho por causa de vocês e agora a rivalidade era só teatro? Pois é. A emoção do embate, essa raiva local, precisa ser preservada intacta para não perder a lealdade da base. Enquanto isso, a razão pragmática é o que dita o voto útil lá na urna para o governo estadual. Mas convenhamos, operar 2 campanhas simultaneamente, em palanques separados para o mesmo cargo e na mesma cidade exige um esforço diplomático colossal. O que nos leva à pergunta central do nosso aprofundamento de hoje: por que fazer esse contorcionismo todo? Tem que valer a pena, né? Exato. Convencer todos esses caciques locais a abaixar as armas demanda um incentivo muito, mas muito poderoso, o que justifica esse pragmatismo. E as fontes revelam que o objetivo principal de todo esse esforço tem nome. Eles chamam de sintonia. A tal da sintonia, se conectarmos isso ao cenário maior, a sintonia é basicamente o termo local para o alinhamento vertical. O Serginho relata no áudio um trauma administrativo profundo. Conta mais sobre esse trauma. Ele narra que durante os seus 8 anos como prefeito da cidade, ele sempre teve que lidar com governadores estaduais que pertenciam a grupos políticos adversários. E ele diz com todas as letras que não acredita que isso seja coincidência. Ele atribui a esse descompasso o fato de um município ter sofrido com a falta de obras, isolamento e escassez de recursos. Fica aquela sensação de que a torneira fechou porque não são aliados. Exato.
Na visão dele, a falta de obras não foi um acidente de percurso, mas sim a consequência direta de não ter um aliado sentado na cadeira de governador. E tem o diagnóstico interno que esse grupo de oposição compartilha nas fontes, né? A justificativa deles é superar o que eles classificam como o caos e o atraso que o Estado viveu há mais de uma década. Sim, sob as gestões lideradas por partidos de esquerda. E aqui, gente, reiterando rapidinho que essa é a percepção expressa pelo grupo lá no áudio original, tá? Mantendo a postura neutra da nossa imersão de hoje. Bem lembrado. É a visão deles do cenário. Então o projeto deles agora é consolidar um bloco homogêneo de direita. A estratégia de alinhamento vertical quer garantir que a Prefeitura, o governo do Estado com o Álvaro Dias e a Presidência da República com o Flávio Bolsonaro estejam todos no mesmo partido, o PL, o número 22. A ideia é focar totalmente na direita. E por que escolheram o Álvaro Dias especificamente para ser a peça central dessa ponte? Porque ele preenche um checklist bem específico para eles. Primeiro, ele é seridoense, ou seja, ele conhece a região do Seridó, o que conta muito na hora do discurso lá na cidade. Traz aquela identidade cultural, né? Isso. Ele também tem uma relação histórica com o município desde os anos 90. As lideranças lembram que ele já trouxe obras importantes no passado. E olha, talvez o fator mais decisivo foi um pedido pessoal do senador Rogério Marinho, do próprio PL. O Rogério Marinho é visto como um padrinho lá na região. Sim, ele é visto como alguém que ajudou muito a cidade recentemente. E se conectarmos isso ao cenário maior, a estrutura da política de pequenos municípios no Brasil muitas vezes depende umbilicalmente de recursos estaduais e federais. Isso acaba forçando essas alianças inusitadas, puramente por sobrevivência política. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Eles estão essencialmente engolindo o orgulho local e criando uma espécie de fundo de investimento político, apostando que esse alinhamento total de direita vai finalmente abrir as torneiras de recursos para a cidade. É o resumo perfeito. Eles criaram um fundo de investimento de altíssimo risco. Mas aí a gente entra num bastidor muito interessante. Entendemos a lógica macro, faz sentido no papel. Mas como você convence dezenas de políticos locais, cheios de história, cheios de orgulho, base própria, a concordarem com isso? Não é como se o líder simplesmente mandasse e todo mundo obedecesse sem questionar, né? Exatamente. As fontes mostram que a decisão foi bem arrastada. O processo durou 60 dias de discussões internas a portas fechadas. E começaram estrategicamente ou não no Domingo de Ramos. 60 dias. Imagina o nível de tensão nessas reuniões diárias. Muita tensão. E isso levanta uma questão importante sobre a psicologia da liderança. O Serginho afirma que não impôs a decisão de cima para baixo, diferente de como ele próprio admite que agia no passado, quando ele tentava forçar o grupo a seguir as ideias dele na marra. Ele mudou a postura, então? Sim, ele diz que dessa vez foi uma decisão democrática, baseada na vontade da maioria. E eu confesso que adoro esses pequenos detalhes humanos por trás de grandes movimentos políticos, porque a decisão não foi unânime. Sempre tem quem discorde. E como ele lidou com a minoria dissidente, que não queria subir no palanque nem separado? Ele teve que fazer apelos quase sentimentais. Ele pediu para que a minoria reconsiderasse, pedindo para eles deixarem de lado, aspas, as vaidades e as mágoas, em prol da coesão do grupo. E ele chegou a comparar a dinâmica da política a um casamento ou uma amizade longa. Fala dele, né? Comparar a lealdade partidária às concessões que a gente faz num casamento para evitar o divórcio. Tipo, engolir alguns sapos para manter a família unida. Exato, o sacrifício pessoal pela sobrevivência do grupo. E o mais doido é que o trabalho deles não acabou com esse casamento. O grupo ainda não fechou questão sobre tudo. As 2 vagas ao Senado, por exemplo, ainda estão pendentes. As vagas ao Senado. E para deputado federal e estadual? Tudo em aberto. Eles vão precisar retomar as discussões coletivas e as assembleias para decidir a maioria depois. Ou seja, a prova de fogo da aliança ainda vai ter novos capítulos. O que significa que cada novo cargo é uma nova rodada de DRs e concessões para não deixar o casamento desmoronar antes da eleição. Para quem nos ouve, olha, esta nossa imersão de hoje, essa história lá de Serra Negra do Norte, é uma verdadeira aula magna sobre pragmatismo político. Sem dúvida alguma. Mostra como, por trás de todas aquelas manchetes barulhentas sobre ideologia,
A verdadeira engrenagem da política local muitas vezes gira puramente em torno da sobrevivência. Sobrevivência e a captação de recursos práticos para a cidade, como asfalto e dinheiro para a maternidade. Vimos o esforço monumental e o sacrifício de egos que eles fizeram para criar essa aliança em prol de recursos futuros. Mas eu deixo aqui uma provocação para a nossa audiência refletir por conta própria. E se essa aposta de alinhamento vertical falhar? Imagina o desastre. Pois é. Se o candidato deles for eleito, mas a burocracia ou o cenário econômico travarem tudo e os recursos não chegarem, o que acontece com essa base eleitoral que sacrificou seu orgulho para subir em palanques divididos? Será que a rivalidade histórica, depois de toda essa repressão, volta ainda mais implacável e destrutiva? Olha, essa bomba relógio que as lideranças lá de Serra Negra do Norte decidiram segurar no colo. Vamos ver até onde esse pragmatismo aguenta a pressão. Agradeço imensamente a companhia de quem nos ouve em mais este nosso mergulho profundo nas fontes. E lembrem-se, continuem sempre observando as engrenagens por trás das manchetes. Até a próxima! Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.